manjedoura. E como todos nós sabemos também, ela termina na cruz. Quando pensamos na manjedoura e pensamos na cruz, é algo que nos faz parar para pensar, e nós aprendemos grandes lições acerca desses dois elementos, a manjedoura e a cruz. Estamos diante de um nascimento, mas também estamos diante de uma morte. Morte essa que é capaz de purificar o homem através do sangue do Cordeiro. Como já falamos aqui, o que a manjedoura nos propõe é ato de humildade. Percebam que no nascimento de Jesus, a Bíblia faz questão de dizer que não havia vaca na hospedaria. E diferente do que é ensinado em algumas denominações, a manjedoura não ficava em cavernas. A manjedoura ficava na parte interior de dentro de uma casa. O certo comentarista, por nome de Kenneth Bale, ele escreve a planta de uma casa, e no seu livro Jesus pela ótica do Oriente Médio, nós podemos ver claramente aonde Jesus vai nascer. É como se fosse a sala, ou, por que não dizer, a área da casa de um povo judeu. Era lá que os animais eram guardados, dentro de casa, porque naquele tempo, como também nos dias em que nós estamos vivendo, havia alguns ladrões, alguém que costumeiramente costumava a roubar os animais dos fazendeiros. E é por isso que no nascimento de Jesus, ele vai estar sendo colocado em uma manjedoura. A manjedoura é um lugar de humildade. Jesus, ele não nasce em um palácio ou em um templo, mas em uma manjedoura, em um local aonde os animais comiam. O Filho do Homem, o Criador do Universo, escolheu vir ao mundo em completa humildade, nos mostrando desde o início que sua missão não era baseada em riquezas terrenas, mas também no amor sacrificial que ele estava para oferecer. Aquela manjedoura simboliza a humildade, a simplicidade do nascimento de Jesus. É algo poderoso. Quando nós lemos a carta que Paulo escreve à igreja de Filipenses no capítulo 2, Filipenses capítulo 2 e o verso 6 ao versículo de número 7, nós vamos ver que a manjedoura era apenas um símbolo poderoso de que Jesus veio ao mundo para se identificar com os pobres, com os humildes e os desprezados. Ele veio mostrar que a salvação não depende de posição social, mas da graça de Deus que alcança a todos. Olha o que Paulo vai dizer, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Verso 7. Pelo contrário, ele se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. O versículo 8 vai culminar com a seguinte frase: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A morte que Jesus é submetido, como nós estávamos a falar na noite de ontem. Essa morte era uma morte que era atribuída a alguém de um crime perverso. Jesus é sentenciado à morte e à morte de cruz. Mas antes dele ser crucificado, Jesus teve que passar por uma flagelação, ou então podemos dizer por alguns açoites. Jesus, antes de ser pendurado no madeiro, Jesus foi açoitado por um chicote por nome de azorrague, aonde esse chicote havia 6 tiras de couro, e na ponta desse chicote havia chumbo e osso. E quando nós estudamos acerca dessa ferramenta ou instrumento para que pudesse maltratar alguém malfeitor, os historiadores também vão dizer que ao ser chicoteado, ao ser açoitado, quando o chicote ia de encontro à pele do criminoso, quando voltava para o feitor, trazia pedaços do couro. Imaginemos o corpo do nosso Senhor sangrando em favor de você. Imaginem o corpo do nosso Senhor começar a perder o sangue, ainda sendo açoitado, antes de ser crucificado ou pendurado no madeiro. Ele desce ao nível dos homens. Paulo nos lembra que, embora que Jesus fosse Deus, ele não se apegou ao seu santo status divino, mas ele se humilha, tornando-se em forma de servo. Quando nós lemos a Bíblia, meus irmãos, em Mateus capítulo 20 e o versículo 28, nós vamos entender o porquê ele vai se portar como alguém, como um servo. Mateus 20, 28 diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A vida de Jesus e o ministério de Jesus nos ensina que devemos servir uns aos outros, assim como o nosso Senhor nos serviu, dando o seu corpo em sacrifício de muitos. E esses muitos aqui não se restringe só a um grupo de pessoas, mas todo aquele que nele crê, todo aquele que confessa a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. É esse a quem o sangue dele foi derramado. É toda aquela humanidade que nele crê. A Bíblia diz que todos os que creem não vão perecer, mas terão uma vida eterna. E se você pretende viver uma eternidade para com o Senhor, só existe um meio: é confessando o nome dele como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, dono e único e suficiente Salvador de sua vida. Foi por causa de você que o sangue dele foi derramado na cruz. Foi por causa de mim, foi por causa da humanidade lá fora que o sangue dele foi vertido na cruz do Calvário. Valorize o sangue de Jesus derramado sobre a tua vida. Valorize o sangue
sangue santo do Senhor espargido na cruz. Foi através desse sangue que Ele te trouxe aqui para te lembrar. É hora de você me servir em verdade e em espírito. É hora de deixar de pensar em ser crente. Deixe de ser crente, meus irmãos, de uma maneira superficial e entra numa atmosfera especial, em uma vida de serviço prestado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Valoriza o sangue derramado na cruz. Jesus, Ele desce ao nível dos homens. Mas quando nós lemos João capítulo 19, a partir do versículo 16, nós vamos ver que a história agora muda de direção. Em Lucas nós vemos que Jesus, Ele resolve vir nascer em uma manjedoura, apontando para a humildade, apontando para um serviço que Ele viria de prestar à humanidade. Mas agora o cenário agora é diferente. O cenário agora não é a manjedoura, um estábulo, um lugar onde os animais agora estão a dormir e a se alimentar. Mas o lugar agora é um lugar de dor. Mas o lugar agora é um lugar de sofrimento. João vai dizer em capítulo 19, o verso 16: então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. O verso 17 vai começar a nos mostrar que Jesus, carregando Ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico significa Gólgota. Mas no verso de número 18, a Bíblia diz que ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, mas Jesus estava no meio. A cruz de Jesus é uma cruz diferente. Aonde Jesus está, o ambiente é diferente. Aqueles dois homens, o do lado esquerdo e o do lado direito, estavam conscientes porque eles estavam sendo condenados por um ato que eles teriam feito naqueles dias. Mas o Jesus a quem nós servimos, o Jesus a quem nós pregamos, nada Ele tinha feito para estar ali. Sabe para quem era aquela cruz? Aquela cruz era para mim. Aquela cruz era para você. Aquela cruz era para a humanidade decaída. Aquela cruz era uma sentença que o Império Romano dava por aqueles que viviam em uma praticidade de pecado e desobediência ao costume romano. Aquela cruz era para você. O tamanho daquela cruz era para mim. Mas foi lá, naquela cruz, quando Ele resolve trocar a manjedoura pela cruz, é aí que começa a tua história. É aí que vai cumprir-se o que o profeta Isaías vai dizer. Em Isaías capítulo 53, Isaías 53 e o verso 4 e o verso 5. Percebam que o profeta vai dizer algo extraordinário do sacrifício do Mestre. Isaías vai proferir dizendo: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores o levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. O verso 5 ele vai dizer: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas
fomos sarados. Você foi perdoado. Não é porque você é bom, não é porque você louva bem ou prega bem, não é porque você se veste bem, não. Você só está aqui hoje banhado, bonito e cheiroso. Foi porque ele um dia foi pendurado na cruz. O corpo dele foi aberto, dilacerado por causa de você. Então é melhor você valorizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deixa este pensamento mundano, essa incredulidade, essa indiferença que toma conta da tua vida, e começa a valorizar o sacrifício do Cordeiro Santo. É por causa dele que você está aqui, é por causa dele que o inimigo não te matou, é por causa dele que a Covid não te levou. Então é melhor você prestar atenção na vida que você leva e no status que você está. É melhor valorizar o sangue do Cordeiro, o sangue puro e encarneci. Valorize o sangue de Jesus derramado na tua vida. O problema é que nós estamos vivendo uma geração que parece que para muitos esse sangue não vale mais a pena. Estamos brincando de ser crente, estamos brincando de ser religioso. Você corre um sério risco de ficar de fora quando a trombeta soar. Você corre um sério risco de ficar dentro da igreja, por que não dizer em casa mesmo, por não valorizar o sacrifício de Jesus. O corpo dele foi moído por sua causa. O corpo dele foi moído por minha causa. Então faça o que é dever seu. Quando você confessou o nome de Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, carregue a sua cruz, pois ele carregou em nosso favor. O Cordeiro de Deus naquela cruz. A cruz como ponto mais alto da humildade de Jesus. É algo extraordinário. João capítulo 1, e o versículo 29 nós vamos ver. Jesus, o Cordeiro de Deus, ofereceu-se como sacrifício, assim como os animais eram sacrificados no Antigo Testamento. Sua morte na cruz foi o sacrifício divino, o sangue derramado para purificar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Olha o que João vai dizer. E no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João, não o escritor, mas o João o Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Enquanto João estava a batizar, Jesus ia se aproximando dele. Mas João, vindo de uma linhagem sacerdotal, ele conhecia o Cordeiro de longe. Enquanto ele está batizando aqui, Jesus vem se aproximando e ele levanta a visão e diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Só conhece o Cordeiro quem tem intimidade com Deus. Só reconhece o sacrifício de Jesus quem é reconciliado com Deus. O problema de nossa geração
é que tem muita gente dentro da igreja que não conhece, não reconhece a soberania, ou quem é simplesmente o Cordeiro. Entra na igreja, fica da maneira que está, se comporta da maneira que está. Evangelho é mudança, é sacrifício de Jesus, foi para que você deixasse a sua vida de praticidade, de pecado, de mentira, de vergonha lá fora, e através do sangue dele você parasse de mentir. Foi através do sangue dele derramado na cruz que você que roubava não rouba mais. Mas parece, meus irmãos, que muitos em nosso meio não têm uma consciência limpa e purificada pelo sangue do Cordeiro, mas é porque não conhece, não tem intimidade com o Cordeiro. Eu te convido nesta noite a pensar comigo. É necessário buscarmos uma intimidade, reconhecer de fato o Cordeiro em nossa vida. Reconheça o Cordeiro de Deus aonde e onde for, a tempo e a fora de tempo. Reconheça Jesus como libertador da tua vida. Foi através do sangue dele na cruz que você está aqui. Jesus, ele foi humilhado na cruz, ridicularizado e abandonado, mas foi através desse ato de humilhação que ele nos trouxe redenção. A cruz é o símbolo da vergonha, tornou-se o símbolo da nossa vitória. Ele foi exaltado pela sua obediência. A cruz nos mostra o quanto Jesus se humilhou por amor a nós. Ele não apenas veio em humildade, mas morreu em humilhação para nos salvar. O problema é que muitos em nosso meio não reconhecem esse ato de amor na cruz do Calvário. Há uma conexão espiritual entre a manjedoura e a cruz. É interessante pararmos para pensar que o plano, desde o início, a manjedoura e a cruz fazem parte do mesmo plano. Desde o momento em que Jesus nasceu, seu destino era a cruz. O amor de Deus foi manifestado de forma completa e poderosa na cruz, mas começou a ser revelado em uma simples manjedoura. A cruz e a manjedoura em nossas vidas, assim como Jesus se humilhou ao nascer e ao morrer, somos chamados a viver uma vida de humildade. O problema é que em pleno século XXI estamos vivendo uma geração de nariz empinado, uma geração que não se dobra, uma geração que não se curva, uma geração que não é humilde ao ponto de reconhecer que precisa melhorar. Achamos defeito em todos e em todos, só não olhamos para o espelho de nossa vida, só não olhamos para o espelho de nossa alma, nossa maneira como estamos nos comportando. Nós somos bons demais em julgar, em apontar A ou B, e porque nós não examinamos a nós mesmos. Paulo ele vai dizer que quando nós humilhamos a nós mesmos, nós seríamos condenados. Nós precisamos ter em mente que nós só estamos aqui porque um dia ele se humilhou e foi humilhado em nosso favor. Reconhecendo a nossa dependência de Deus e a necessidade, nos entregamos completamente a Ele. A manjedoura e a cruz representam o caminho que todo cristão deve trilhar. O problema é que não temos essa humildade. E o problema é que não temos esse amor que Ele teve na cruz por nós. Mas é interessante que na manjedoura, Jesus nos mostrou a sua humildade.
identificando-se como alguém humilde e necessitado. Lá na manjedoura, um Deus poderoso que poderia resolver nascer ou vir ao mundo em qualquer outro ambiente, mas ele resolve vir ao mundo em uma manjedoura, mostrando a humildade. Na cruz, Jesus nos mostrou o seu sacrifício, oferecendo-se por nós para nos reconciliar com Deus. Tanto a manjedoura quanto a cruz estão conectadas, pois ambas revelam o propósito de Jesus. Ele veio ao mundo para morrer por nós. Ele veio ao mundo e se humilhou por cada um de nós. Tenha a humildade que Jesus teve. Tenha o amor que Ele teve por você naquela cruz. Estenda a mão, se humilhe, reconheça Ele como o Salvador de sua vida. É interessante que um certo escritor, ele vai nos dizer a seguinte frase quando ele diz: o mistério da manjedoura não pode ser separado do mistério da cruz. Deus nasce entre os humildes para ser glorificado na humilhação da cruz. Essa frase é bastante forte aos nossos corações. Dietrich Bonhoeffer, é ele quem vai nos dizer isso, que a manjedoura, ela não pode ser separada do ministério da cruz. Isso, meus irmãos, mostra a humildade, um Deus humilde e agora sendo glorificado em um ato de humilhação na cruz. A pergunta é: está preparado para cear na noite de hoje? O teu coração está humilde o bastante para reconhecer o quanto você e eu somos pecadores? Será que o teu coração está disposto mesmo a amar, mesmo aqueles que te apontam e te fizeram mal? É momento de parar para pensar. É momento de reflexão. É momento de pensar no que está escrito no texto em que nós lemos. Glória a Jesus. Fica de pé, meus irmãos. Nós já iremos fazer a leitura oficial nesta noite. Glória a Jesus. Primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo de número 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Antes disso, queremos perguntar: tem alguém para se reconciliar nessa noite? Ou tem alguém para confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? É momento de reflexão. É momento de parar para pensar.